Olá, eu me chamo Maurício, mas a história que contarei aqui aconteceu com meu avô, e ele jura que tudo o que ele passou realmente aconteceu, de verdade. Era um dia ensolarado e eu estava sentado na varanda da casa de meus pais, observando a paisagem. Foi aí que meu irmão chegou com um machucado bem feio na perna. Rapidamente olhei para aquilo e perguntei para ele o que tinha acontecido. E ele me falou que tinha caído de bicicleta. Eu falei para ele tomar mais cuidado e disse para ele que eu iria fazer um curativo. Então, fiz o curativo para ele. Mas, na hora que fui colocar o curativo, aquela ferida fedia muito. E confesso que fiquei um pouco desconfiado que ele apenas tinha caído de bicicleta. Mas, não quis comentar nada. Então apenas ficamos conversando. E conversa vai, conversa vem. Quando vimos, já era quase noite. Então falei pro meu irmão que iria entrar para dentro de casa, porque já estava esfriando. Meu irmão então me falou que iria ficar mais um pouco ali fora. Nessa hora, minha mãe e meu pai chegaram em casa e entraram junto comigo. Então, eu fiquei conversando com eles na cozinha. E conversa vai, conversa vem. Do nada, um ar gelado entrou na casa. E quando percebi um grito lá fora, rapidamente corri para ver o que era. Mas, quando abri a porta, não acreditei no que meus olhos estavam vendo. Tinha um enorme bicho preto bem na frente da varanda. E quando olhei com mais atenção aquela coisa que estava de quatro patas, ficou de pé, como um humano. E aí, eu pude ver como aquilo era. Tinha orelhas grandes e uma cara que parecia a mistura de um cachorro com feição humana. Eu confesso que congelei na hora e não conseguia me mexer. Aquilo que estava na minha frente era um lobisomem. Foi nessa hora que meu pai viu aquilo e rapidamente puxamos meu irmão para dentro. Mas foi bem nessa hora que aquilo pulou para agarrar a perna do meu irmão. Mas, com sorte, conseguimos puxar ele para dentro de casa e fechamos a porta o mais rápido que deu. E felizmente conseguimos. Naquele momento, todos nós estávamos sem conseguir falar nada. Tamanho era o medo que sentíamos. E o lobisomem começou a rodear a casa, batendo nas janelas e portas. Nós apenas rezamos para tudo isso acabar, até que depois de um tempo, escutamos ele correr para longe. Mas não tivemos coragem para abrir a porta para confirmar. Eu, meus pais e meu irmão nos olhávamos, não acreditando no que acabamos de presenciar. Foi quando minha mãe falou que aquilo que vimos era um lobisomem. Foi só quando o sol apareceu que abrimos a porta e demos graças a Deus que aquilo finalmente tinha acabado. Meu avô jura que tudo isso foi real e eu acredito nele. E também acredito que nesse mundo existem coisas que estão além da nossa imaginação. Tá gostando do vídeo? Se puder deixar um like e compartilhar para outras pessoas que também gostam do terror, eu agradeço. Assim posso continuar meu trabalho aqui e trazer conteúdos cada vez melhores para vocês. Agora, vamos ao segundo relato. Boa noite, me chamo Gabriel e moro no interior do Rio Grande do Sul. Em meados dos anos 90, eu e minha família morávamos em um lugar que era bem habitado. Tinha casas e bastante mato. Na época eu tinha 10 anos, e um dia eu e meus primos estávamos brincando perto de uma casa que no final dava em um matagal. E nessa casa morava um senhor de cabelos brancos, que tinha unhas grandes, e diziam até que ele penteava o cabelo com uma escova de lavar roupa. E tinha um boato que circulava por toda a vizinhança, de que aquele senhor era um lobisomem. Uma vez, brincando com meus primos, acabamos passando perto da casa desse senhor. Comentei com eles, falando baixinho, que aquele senhor era um lobisomem. E quando eu falei isso e olhei para a casa,
Lá estava ele me encarando, com um olhar sério. Nessa hora, senti um frio na espinha e fiquei me perguntando se ele tinha ouvido meu comentário. O dia passou e acabei esquecendo isso e voltei para minha casa. E a noite chegou. E eu lembro que eu e meu pai estávamos conversando na sala. E foi nesse momento que escutamos uivos ao longe da casa e uma algazarra de cachorros latindo. Aqueles uivos foram se aproximando da nossa casa, que era de madeira. Nosso pátio não tinha cerca e era totalmente aberto. Então, qualquer coisa que quisesse entrar, poderia. Foi nesse momento que escutamos uma forte batida na parede de madeira. Parecia que algo grande tinha batido na parede. Minha mãe, no susto, deu um grito, e aquilo que estava lá fora deu mais uma batida na parede, que derrubou a imagem do menino Jesus que tinha na parede, e quebrou. Nessa hora, ficou um silêncio na casa, e eu e meus pais estávamos orando para o que quer que fosse aquilo lá fora, que fosse embora, e que Deus nos protegesse. Mas nessa hora, aquilo soltou um uivo que me fez gelar a espinha. Senti um medo que nunca tinha sentido antes. Olhei para o meu pai e vi que ele estava sentado na cadeira em frente à porta, com a espingarda velha que meu avô tinha dado para ele. Se aquela coisa entrasse na casa, meu pai já estava preparado. Mas mais uma vez, o silêncio tomou conta e o tempo foi passando. Só conseguimos nos acalmar quando o sol apareceu. E foi aí que eu contei para meus pais o que tinha acontecido na rua. Meu pai então ficou muito bravo e me disse que existem coisas que não devem ser comentadas e me proibiu de ficar até tarde na rua. Nessa hora, nós saímos da casa e vimos pegadas enormes do lado de fora. E foi aí que meu pai disse que aquilo que veio atrás de nós, com certeza, era um lobisomem. Depois desse dia, eu sempre voltava para casa antes das 6. E toda vez que eu passava na frente da casa daquele senhor, ele sempre me encarava com um olhar sério. Passou um tempo e esse homem faleceu, e os casos de avistamento de lobisomem pararam. Hoje moro em uma cidade próxima dessa que eu conto a vocês. E tem outras histórias que também posso contar a vocês, que já ouvi. Mas eu juro que tudo o que aconteceu foi de verdade e que realmente existem coisas além da nossa compreensão. Gostou do vídeo? Se puder se inscrever no canal, eu agradeço. E se você chegou até aqui, é porque você gostou. Então, por favor, se inscreva. Isso me incentiva a trazer relatos e histórias cada vez melhores e ainda mais assustadores para vocês. Obrigado por assistir e espero você no próximo vídeo. Boa noite.